Fala, meus queridos, aqui é o Rafa, eu estou aqui com o Léo. E aí, raça nerd noob, sejam bem-vindos aqui no canal. Pessoal, hoje a gente vai mostrar para vocês uma placa que a gente comprou, é o kit da China, basicamente, que a gente fala. Um processador, placa-mãe e memória. Vamos ver aí, custo-benefício bom, né, Léo? Muito bom, excelente. Vamos ver como é que vai ser o desempenho dela para jogos. Então a gente vai fazer alguns testes aqui, vamos mostrar a placa aqui em detalhes para vocês. Vamos mostrar aqui pro pessoal. Bora. Tá aqui. Olha só que coisa mais linda. Coisa linda, rapaz, olha. É uma M9RA Pro da Machinist, tá? Com um Xeon. Coisa linda, cara. Tô tentando aqui 2666V3. 16 GB de RAM DDR4. Os pentes de memória são 2600 MHz, 2666 MHz. Mas por limitação do processador, elas trabalham até 2133 MHz. Então não adianta querer investir em memória com frequência muito alta, pois o processador Vai limitar ela. Então aqui agora a gente vai estar mostrando para vocês aqui em detalhes a placa mais de perto. Então, simbora conferir. Então pessoal, ó, começando aqui pelos conectores frontais. Não sei se vocês vão ver bem aí, ó. Temos aqui a conexão de PS2, caso você tenha um mouse e um teclado formato mais antigo. O que é bem difícil, né? O que é bem difícil hoje em dia. Temos aqui na traseira duas conexões de USB 3.0. Temos 6 conexões de USB 2.0. Uma conexão aqui para a entrada de rede. E aqui a interface de áudio, onde tem microfone, saída de áudio e entrada, né? Lembrando que essa placa de rede ela promete até 2.5 GB. Oh, coisa linda. Então, mas a gente não conseguiu testar isso tudo, a gente nem tem equipamento para isso, mas a porta giga a gente conseguiu testar, funciona certinho. Então, se você tem internet aí de até 1 gigabit, pode ficar tranquilo que ela entrega. Que, nossa, vai rodar perfeitamente. Aqui ela tem 4 conexões, slots de memória, tá? Ela funciona em até quadri-channel. A maioria das placas-mães tem 4 slots, mas funcionam apenas em dual-channel. Então essa daqui, se você tiver 4 pentes de memória, ela vai funcionar cada um em um canal diretamente com o processador. Temos uma porta PCI Express 4x, duas PCI Express 16x. Lembrando que todas essas três aqui são PCI Express 3.0. Temos aqui uma PCI 1x, uma PCI Express 1x 2.0, ela é ligada diretamente ao chipset. Isso, ao chipset. E o PCI Express e o NVMe, elas fazem conexão direta com o processador, com as 40 linhas de conexão direta com o processador. Então temos o NVMe aqui, uma conexão M.2 para Wi-Fi. E temos mais um M.2 com conexão SATA para SSD SATA, né? Lembrando que se você tiver HD conectado aqui nas SATAs 3.0 aqui atrás e botar um SSD aqui no SATA M.2, pode ser que alguma porta dessa daqui seja desativada, porque ela compartilha a mesma porta de alguma dessas daqui. Temos aqui mais na parte de baixo um debug display, então qualquer erro que dê na placa-mãe, um erro de memória, alguma coisa assim, vai acusar um erro aqui, você vai poder verificar no manual o que é esse erro, né? Temos aqui uma painel frontal para USB 3.0, conexão USB frontal também, a placa de áudio. Aqui nós vamos ter 6 portas SATA, tá? São 4 portas SATA 3.0 e essas duas pretinhas aqui, elas são SATA 2.0, então dê preferência para essas 4 portas SATA. Temos os botões de Start e Reset já direto na placa-mãe também. As memórias aqui eu não sei se eu comentei, mas são 2 pentes de 8 GB, totalizando 16 GB de RAM. Como eu já falei, limitação do processador no máximo 2133 MHz. E o processador aqui, esse camarada, na minha opinião, é um dos melhores processadores para jogos do kitzinho. É um E5 2666V3. E falando no danado, para esse processador ser bem alimentado, ele conta com 6 fases de VRM. Para quem não sabe, VRM é um setor de alimentação do processador. Ele tem um TDP máximo de 135 watts. Então, aqui temos o dissipador, que vai em cima dos VRM. Ele é um dissipador ativo, ele possui um cooler de refrigeração. E ele possui aí 6 MOSFETs de alta e 12 MOSFETs de baixa para alimentar o queridão aqui, que consome bastante energia, né? E lembrando que também
você vai ter que ter uma fonte mais parruda aqui, ó, para alimentar o processador. É uma conexão de 8 pinos, para assim os íons rodar perfeitamente, né? Funcionar perfeitamente. Sem que ele queime, né? Isso. E no caso, por causa dessa questão dos VRMs que o Rafa explicou, esse é o grande diferencial dessa placa-mãe, porque que ela é tão queridinha. Porque dificilmente tem uma placa-mãe que consegue suportar esses íons. Então, por causa desse setor de VRM aqui mais parrudo, pode ficar tranquilo, pode botar o Xeon 2666, pode botar o Lock Turbo Boost, que essa placa-mãe aqui vai dar conta tranquilo, ela é muito boa para isso. Eu acho que acabamos de esquecer de mencionando os valores, né? Mas pagamos R$830 nesse kit completo, muito barato. A gente foi taxado em R$160. Cara, então, custo-benefício top. Nossa, muito bom o custo-benefício. Processador muito bom. Processador de 10 núcleos, 20 threads, operando a 3.2 e com Lock Turbo Boost até 3.5 GHz. Então, deu menos de R$1.000, né? E se for montar um kit para tentar ter algo de desempenho parecido no Brasil, no mínimo R$2.000, olha lá. No mínimo, com certeza. Então agora, Léo, vamos fazer os testes agora dos jogos, para ver como ela se sai com os jogos. Mas, vamos falar da questão da refrigeração também, que é muito importante. Pessoal, tem vários... Pessoal, a gente tem aqui, ó, um DeX, tá? DX2011. É o nosso... dissipador aí. É o nosso dissipador. Ele é um dissipador com ótimo custo-benefício, tá? Eles são 4 heat pipe, tá? Não dá pra ver que ele tá sujo de pasta térmica. A gente tirou. Mas eles são 4 heat pipes ligados diretamente no processador. Ele refrigera muito bem e ele é, em comparação com os outros, ele é muito barato. Ele tá em torno de R$120 por aí no Mercado Livre. É um dissipador que eu já tinha em casa. Eu achava que não iria dar conta por causa do TDP muito alto desse processador. Esquenta bastante. Mas eu fiquei impressionado que o processador assim dificilmente passa de 55 graus, 50. Acho que 60 graus foi o máximo que eu consegui chegar com o processador. Nossa, com esse cooler. muito eficiente. Eu acho que nem chegou a 60 ainda, mas o máximo foi 58. 58 graus. Então tá dando conta legal. Quem quiser a dica... Vale a pena o investimento, vale a pena. Vai gastar uns R$100 e poucos a mais e vai ter uma refrigeração boa por um processador que esquenta bastante. Então é isso aí, Léo. Então vamos testar agora os jogos para ver. Agora vamos fazer os testes de jogos nele e... Simbora! Bom, pessoal, nós tivemos um probleminha aqui com o nosso áudio. Ele ficou duplicado, então tava bem ruim de escutar. Então eu vou narrar aqui para vocês as cenas e explicar o que está acontecendo e com isso eu vou resumir aqui também, né? Primeiramente a gente quer dar uma dica para vocês de quando for instalar os seus drivers da placa-mãe do kit da China, a gente não indica que utilizem o driver Buster. Há muitos relatos na internet reclamando que está brincando a placa-mãe quando faz a instalação de drivers com o driver Booster. Então o que a gente recomenda aqui do Nerd Noob é usar o 3D Chip. Só colocar lá no Google, geralmente o primeiro link, já baixa ele, executa o 3D Chip. Ele é muito fácil de usar. Com ele você vai ter ali CPU, placa-mãe, placa de vídeo. Onde estiver amarelinho, vai estar indicando que vai estar faltando o driver, né, que ele está desatualizado. Então você só clica em cima da placa de vídeo, placa de rede, placa-mãe, você só clica em cima e já vai abrir direto o site para vocês baixarem já o driver mais atualizado referente à sua placa-mãe, né? Sobre o seu chipset, sobre a placa de áudio. Só queríamos deixar essa dica aqui para vocês. Precisarem instalar drivers, é só seguindo de um em um e instalando seus drivers que vai funcionar 100%. Beleza, pessoal? Agora vamos para os testes. Começando aqui com o Warzone, né? Já vamos comparar direto já com o i5 10400 e o i7 3770. Nós podemos ver, nós vamos reparar que sempre o Xeon e o i5 10400 sempre vão estar muito próximos em desempenho, né? O i5 no Warzone leva uma pequena vantagem, geralmente em alguns lugares e outros lugares estão meio empatados, né? Então, como vocês podem ver aqui, eles estão muito próximos, né, na faixa de 90 a 100 FPS, enquanto o i7 já está muito abaixo, né, com 70 e 77 FPS. A gente pode notar o uso de processador,
que o Xeon está em torno de 27% de uso, né? Enquanto o i5 está em torno de 50, 60 a 60%. E o i7 está em torno aí de 70% de uso. E como a gente pode notar aqui também, a placa de vídeo ela não está em 99%, né? Geralmente só bate até o teto de 99%. Então, estando abaixo disso, quer dizer que já está gargalando um pouco a placa de vídeo, né? Não necessariamente vai ter algum problema, mas ela poderia entregar um pouco de FPS a mais, mas não está indo porque o processador já não está deixando, né? Tanto pro lado do izinho como do i5. Aqui temos um comparativo com o Xeon com o Lock Turbo Boost, né? Ganhando uma frequência a mais, saindo de 3.2 GHz para 3.5 GHz. E aqui a gente pode notar que não há tanta diferença assim, né? Primeiramente, na primeira cena temos menos de 5 FPS de diferença, e já aqui na segunda cena podemos notar ali quase 10 FPS de diferença, né? Em algumas partes vão ter sim um ganho relevante na diferença de desempenho, outros nem tanto. Cabe você decidir se vale a pena fazer um Lock Turbo Boost ou não, levando em consideração que o processador ficou entre 3 a 5 graus mais quente, né, do que sem o Lock Turbo Boost. Geralmente o pessoal pede pra gente testar o gráfico no mínimo também, né, para ver o ganho de desempenho de FPS, e a gente nos outros testes a gente acabou não trazendo porque a gente falou que a placa de vídeo já não estava em 99% de uso, ou seja, já estava gargalando a placa de vídeo. A gente acabou não mostrando para o pessoal que realmente não adiantava diminuir os gráficos, pois não iria aumentar o FPS, pois o processador já estava entregando o máximo que conseguia entregar, né? E aqui então a gente fez esse teste, baixamos o gráfico, colocamos no mínimo, e mostramos aqui para vocês que a diferença de FPS não dá 3 FPS de diferença, mostrando que realmente já está gargalando a placa de vídeo. Inclusive ela já está ali, ó, em torno abaixo de 80% de uso da placa de vídeo. Então realmente não tem o que fazer quando o processador já está entregando o máximo de FPS que ele consegue integrar. Quando a gente baixa o gráfico, a gente só vai deixar a placa de vídeo mais leve, né, mais suave para trabalhar, e o processador vai continuar a mesma coisa, entregando os mesmos em torno de 100 FPS, não vai mudar isso, né? Passando aqui para o comparativo de God of War, a gente vê um desempenho bem próximo de todos os processadores. Pouquíssima diferença entre eles, dando em torno de 5 FPS de diferença. Para o i7, né, e o Xeon e o i5 mais uma vez estão muito próximos. Lembrando que o i5 ele é de 10ª geração, por isso que ele é melhor do que o i7, né? Que o i7 ele é 3ª geração. O i7 ele já está em torno de 93% de uso, já está muito no seu limite, é por isso que o FPS dele já está baixo, já está gargalando a placa de vídeo. Já no caso do Xeon e do i5, a placa de vídeo está naquele limite de 99% de uso. Então, se a gente conseguir baixar os gráficos ou fazer um DLSS, aí nesse caso sim a gente pode ter um ganho de FPS. Como podemos ver aqui no comparativo do DLSS, tivemos um ganho de pouco menos de 10 FPS do lado do Xeon e do i5. Já no caso do i7, ele não teve um ganho de FPS, ele já estava gargalando a placa de vídeo, como podemos ver antes. A placa de vídeo não estava em 99% com ele, já estava em 97%, quer dizer que o i7 já estava entregando o máximo que conseguia entregar. Então, habilitando o DLSS, realmente mostrou que ele não consegue entregar mais FPS do que aquilo. Já no lado do Xeon, como a placa de vídeo já estava em 99%, tanto do Xeon como do i5, aqui sim teve uma alteração de FPS. Aqui com os gráficos no mínimo, infelizmente não temos comparação com os outros processadores, mas a gente pode ver que já tivemos mais um alcance de FPS, em torno aí de 75, 80 FPS. Podemos notar aqui que o uso da placa de vídeo caiu bastante, então esse é o máximo que o processador consegue entregar. Ele está gargalando bastante a placa de vídeo. Se o processador conseguisse empurrar mais FPS, se, vamos supor, conseguisse entregar 100 FPS, poderia ser que chegaria a 99% de uso da placa de vídeo. Mas como não é o caso, está entregando somente 70, 80 FPS, está em torno de 74% de uso, então não adianta, não tem mais o que fazer.
o processador não consegue entregar mais do que isso. Como podemos ver aqui, vamos habilitar o DLSS junto e não alterou em nada a questão do FPS. Continua a mesma coisa, porque o processador já está no seu limite, né? E podemos notar aqui que baixou ainda mais o uso da placa de vídeo, né? Ela ficou mais leve ainda para trabalhar, mas o processador continuou entregando em torno dos seus 80 FPS, que é o máximo que ele consegue, né? Já em Control, nós temos uma situação inusitada, que parece que o i7 de terceira geração se sai melhor do que o i5, que é de décima, e o Zinho, né? Realmente aqui, todos os processadores estão muito bem rodando o Control. Usa pouquíssimo processador, o Control que realmente pesa muito é na placa de vídeo. Todos eles vão estar sempre na mesma média, rodando com boas taxas de quadro aqui, né? Habilitando o Ray Tracing, nós podemos notar como muda bastante. O FPS vai para torno de 40 em todos os 3 processadores, o uso continua baixo em todos eles. E para salvar o DLSS, nos dar um ganho muito considerável em todos os 3 processadores. Todos eles ficam de novo na mesma média, todos eles praticamente empatados. E aqui sim é um caso em que está sobrando o processador, ele consegue entregar muito mais FPS do que está entregando no momento, né? Por isso nós vamos fazer um teste com os gráficos no mínimo, né? No mínimo com o Ray Tracing. Não mudou tanto do que estava antes. Tivemos um ganho de apenas uns 8 FPS no modo Ray Tracing de antes. E com o Ray Tracing desativado, nós tivemos um salto para 162 FPS com os gráficos no mínimo. Tivemos um ganho bem considerável. A gente pode notar que o uso da placa de vídeo não está em 100%, ou seja, o processador está entregando o máximo de FPS que ele consegue, pois a placa de vídeo já está gargalando. Isso, gargalar não quer dizer que está travando, tá pessoal? Ele vai rodar normal, mas o desempenho da placa de vídeo já não está sendo usado 100%, né? Por isso que a gente fala que está gargalando. E aqui não adianta mais, não tem mais o que fazer, vamos habilitar o DLSS para mostrar que não vamos ter um aumento de FPS, pois o processador já está entregando no máximo, né? Quando a placa de vídeo começa a sair dos 99%, começa a cair para 98%, 97%, 96%, já a diferença de FPS vai ser mínima quando habilita o DLSS ou bota no gráfico no mínimo, né? Então podemos ver que continuamos na mesma faixa de 160 FPS, mesmo com o DLSS ativado, né? E o uso da placa de vídeo caiu muito mais, agora que estava em 95% de uso, caiu para 77%. É o que vai acontecendo, só o uso da placa de vídeo vai caindo, ela vai ficando mais aliviada para trabalhar, ela trabalha mais leve, mas o processador não consegue entregar mais FPS. Por isso a placa de vídeo vai ficando cada vez mais leve para trabalhar. E agora no Spider-Man nós temos a maior diferença de todos os casos. Em todos os outros jogos a gente pôde notar que o Zinho e o i5 estavam sempre muito parelhos, né? Sempre muito empatados. Aqui eu não vou ter o gráfico, não vou ter os testes do i7 de terceira geração, mas ele ficou em torno de quase 10 FPS a menos do que o Zinho, tá? E lembrando que o i7 também ele não habilita o Ray Tracing. Quando habilita o Ray Tracing, o jogo crasha com o i7, não dá para habilitar. Então é até por isso que a gente não tem os testes aqui com o i7, temos somente com o Zinho e com o i5. E aqui a diferença do i5 pro Zinho já é muito grande. O i5 está muito na vantagem, quase 80 FPS de média, né? Entre 75 e 80. Enquanto o Zinho já mal tá conseguindo manter os 60 FPS. Isso sem o Ray Tracing ainda, né, pessoal? Podemos ver que nos dois casos já está dando bastante diferença de desempenho entre os processadores, e os dois processadores estão gargalando a placa de vídeo, que um está entregando mais ou menos 80 a 90% de uso da placa de vídeo, e o Zinho está na média de 70% de uso da placa de vídeo. Então já dá para notar aí que já está sendo um gargalo nos dois processadores, mas o i5 aqui está saindo muito melhor. Podemos notar aqui, pessoal, como eu sempre ressalto,
Como já está gargalando a placa de vídeo, habilitamos o DLSS, o que era para ficar mais leve e entregar mais FPS. Isso acaba não acontecendo porque o processador já está no seu limite de FPS que ele consegue entregar dentro do jogo aqui. Podemos notar aqui, como todos os outros casos, o uso da placa de vídeo caiu mais ainda do que já estava antes e a taxa de FPS não teve alteração. Mostrando aqui, pessoal, o teste com o Xeon com os gráficos no mínimo. Podemos ver aqui que tivemos, neste caso aqui, tivemos um ganho de FPS. Diferente de todos os outros casos, o que acontece no Homem-Aranha é que ele é considerado um jogo CPU balde, né? Ele pesa muito para processador. Então, quando a gente bota os gráficos no mínimo, que diminui a densidade demográfica, que diminui a quantidade de objetos sendo renderizados no mapa, ele tende a aliviar um pouco do processador, onde ele consegue entregar um pouco mais de FPS. Mas como podemos ver, também não tivemos lá aquele ganho de FPS como queríamos, né? Com tudo no mínimo e mais o DLSS, ele agora que está chegando perto do que o i5 consegue entregar com os gráficos no máximo, né? E agora com o Ray Trace habilitado, lembrando que o i7 chegava nessa parte, crashava o jogo, então ele não habilita o Ray Trace, o i7. Realmente é por falta de processador, que ele sem Ray Trace já estava em 99% de uso direto, então com Ray Trace ele realmente não aguentava e crashava o jogo. Aqui nós temos uma diferença de mais ou menos de 8 FPS entre o i5 e o Xeon. O Xeon sempre está muito abaixo, né? E o i5 se saiu muito bem com o Ray Trace ligado. Tá rodando muito estável, né? O i7, o Xeon, ele tem várias quedas para em torno de 38 FPS e o i5 consegue manter acima de 50 FPS tranquilo. E com o DLSS ativado e Ray Tracing junto, não teve uma alteração no Xeon, continuou entregando a mesma quantidade de FPS. Já no caso do i5, ele conseguiu recuperar um pouco o FPS perdido ao habilitar o Ray Tracing, ganhando mais ou menos aí de 8 a 10 FPS. Infelizmente não temos aqui um lado a lado certinho para mostrar a diferença entre os dois, pois o mapa é muito grande, a gente acabou não achando os mesmos locais para testar. Como vimos aqui no Spider-Man, houve uma diferença muito grande, já é bem considerável a diferença entre o Xeon e o i5 10400, mas isso também não é uma diferença que condene o Xeon, porque a diferença de preço de se montar um kit com o Xeon também é muito inferior ao montar um kit com o i5 10400. Então não vamos condenar o Xeon aqui por causa do Spider-Man. Em todos os outros jogos ele se saiu muito bem. No Spider-Man, que é um jogo CPU balde que realmente necessita bastante do processador, ele acabou tendo bastante perda de desempenho. Mas lembrando que foi um kit completo, com placa-mãe mais 16 GB de RAM DDR4, custou em torno de R$930, 950, 970. Então é um preço muito bom a se levar em consideração ao que ele está entregando. Lembrando que ele sempre está com baixo uso de CPU, né? Ele está sempre ali em torno de 60, 70% de uso. Às vezes muito mais baixo do que isso, liberando assim, dando a vantagem de você poder usar um multitarefa, usar outros aplicativos em segundo plano, botar um OBS a rodar sem ter problemas para fazer gravação, para fazer live junto com a sua gameplay, né? Então nesse caso assim ele acaba se saindo muito bem também. E pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpem eu ter que ter narrado aqui essa parte final, mas infelizmente nós estávamos com o áudio duplicado, estava difícil de entender, e para não perder o conteúdo, para não ter perdido de mostrar isso aqui para vocês, eu resolvi narrar aqui essa parte final. Se puderem se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, dar seu like, ou se não gostou do vídeo também pode deixar seu dislike, pode ficar à vontade para reagir como você quiser. Espero que você tenha gostado, que a gente possa ter contribuído com alguma coisa para você. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários pra gente. A gente vai procurar sempre estar respondendo. E se você tem mais quiser dar alguma ideia pra gente,
Sobre alguma coisa, pode também ficar à vontade para deixar aqui nos comentários, que a gente sempre vai estar acompanhando e tentando melhorar aqui no canal. Valeu, pessoal. Abraço, até a próxima.